aqui é toque para mestre jogar. Não apareceu. O mestre Arthur Emílio morreu, falou que não. O mestre Roque está vivo, o único desses quatro está vivo, também não. O mestre Mário faleceu. Só perguntei o mestre Paraná que ele morreu em 72. Eu não tinha iniciado essa pergunta, essa pesquisa. Ninguém sabe quem é que te determinou que esse toque de Una é para mestre jogar. Se eu jogar em Una, um aluno do teu aluno perguntar para mim, mestre, esse toque foi criado pelo mestre Bíblia para formados. Foi. E o senhor está jogando por quê? Ah, porque falaram que é para mestre. Quem falou? Ah, não sei. E por que você está jogando? Eu não vou passar uma vexame disso. Nunca. Eu sei muito bem de onde eu vim, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Se me perguntar por que eu estou jogando Uno, eu vou responder, falaram que eu jogo toque para mestre. Aí você me pergunta, quem falou? Seu mestre Arthur Emílio não sabia responder isso. Os mestres mais antigos lá, os mais velhos. Aí como é que eu vou fazer uma coisa que eu não tenho uma resposta para dar? Entendeu? Uma pergunta que eu fiz aqui ontem, sobre o que eu vou fazer, umas perguntas que eu vou fazer aqui, determinadas coisas que não convém, porque eu sei que estou fazendo por fazer, mas uma dívida de reparação com a gente. Nós somos os primeiros presos políticos da história do país. De 1865 a 1870, a Guerra do Paraguai, ninguém tem culpa, fomos obrigados a estar lá. Nós somos herdeiros de ex-combatente de guerra. Por que somos herdeiros? Porque nós estamos dando continuidade a esse processo. Aí o governo tem um desrespeito com a gente. Porque as pessoas falam do senhor faz, o senhor ensina uma luta aqui, mestre, que é de ex-presidiário, foi luta de bandido, porque o governo prendeu os capoeiristas quando não existia lei para isso. Então, se todo mundo lá foram presos em maio, em janeiro e maio, a lei é em outubro. E nós temos que lembrar de dois nomes. Precisamos lembrar dois nomes. Rui Barbosa não aceitou abrir processo contra os capoeiristas porque não existia o Código Penal. Quem elaborou o Código Penal foi o Sampaio Ferraz, João Batista de Sampaio Ferraz, delegado. Nós temos a obrigação de entender a cadência do instrumento. O mestre falou aqui, o mestre Paulão, cadê o mestre Paulão? Então, existe um fundamento para isso. Os toques foram criados para identificar, para a gente obedecer a cadência. Então, você bota aí os 6 toques mais frequentes do mundo inteiro. Angola, São Bento Pequeno e São Bento Grande. Aí tem na capa regional de São Bento Grande, Iuna e a Banguela, né? E com esses 6 toques, você joga capoeira em qualquer lugar do mundo. Se existir uma outra capoeira, eu estou falando ontem aqui, eu fiz uma pergunta dele, uma terceira capoeira. Existe uma outra, tem uma terceira palma que eu não sei de que capoeira é essa palma. Tem a palma de terreiro, o pessoal usa na capoeira antiga. Eu falo capoeira antiga, foi chamado de capoeira Angola depois. Tem gente que fala que capoeira Angola não existia porque não tinha nome. Seu filho nasce hoje, você existe daqui a 20 anos. Ué, então a capoeira já existia há muito tempo, colocaram o nome depois, capoeira Angola. Então, tem a palma de terreiro e a palma da capoeira Angola e a palma da capoeira regional. Essa palma aqui, ó. Eu não tenho como responder, entendeu? Então, eu só posso responder que está à minha altura. Né? E tem uma terceira palma, deve ser essa terceira vertente de capoeira que se fala contemporânea. Alguém sabe quando é que surgiu esse nome contemporâneo e onde surgiu? Quem souber, levanta a mão. O preto estava lá, mestre Caissara estava lá, eu estava lá. Isso. Na Universidade Federal de Ouro Preto. Isso. Esse nome surgiu lá. A primeira vez se falou em contemporâneo. Fizeram uma pergunta a um amigo nosso, um grande mestre. Mestre, o senhor treinou com o mestre Bimba, mas não bota a bateria do mestre Bimba, que é um berimbau 2 poneiros. O senhor bota a bateria da capoeira Angola, com a gogô, com a tabaco, tudo. O senhor não foi da capoeira Angola. Que capoeira é essa que o senhor faz? O
mestre respondeu: olha, eu faço uma coisa de hoje, uma coisa atual, uma coisa assim contemporânea, pronto. Aí acharam que criaram uma capoeira. Foi lá em Ouro Preto, gente. Olha, se eu pedir vocês para sair naquela porta ali, que eu sei que tem saída. Se eu falar para sair aqui, ó, não tem saída aqui. Tudo tem que ter uma resposta. Não pode ser por acaso, certo? Então surgiu lá essa fala. Falaram de música contemporânea, de tudo, mas capoeira contemporânea, uma coisa assim contemporânea. Acharam que é uma vertente de capoeira. Se qualquer capoeira regional, você falar, existe o estoque e os cantos. Na capoeira antiga, capoeira agora também. Essa terceira não existe, certo? Mas eu te explicando ontem para quem não estava aqui, que eu entendi, a minha resposta assim, que é uma coisa forte. Misturou tudo, e três coisas que a gente precisa falar. O povo brasileiro é um povo forte, que é uma mistura de raças. A capoeira é uma mistura de lutas e manifestações religiosas. Era para resolver conflito entre as pessoas, as tribos. As pessoas vinham brigando aqui, entendeu? E a capoeira foi proibida no Brasil por aquilo que acontecia lá. Em lugar nenhum do mundo teve maltas de capoeira. E era organizada para se confrontar. Mas não tinha esse instrumento, não. São coisas novas. Essas pessoas estão sendo muito duras agora isso aí. Se o mestre Barrão fizer uma aula de capoeira, vamos fazer na palma. Ih, vou meter o malho. Entendeu? Tudo bem que ela cresceu, evoluiu, é bacana se fizer um igual isso, né? Foi necessário fazer esse subir da capoeira. Na Vale, só de 1849 e 1850 para cá. Está falando aqui de movimento de segurar. Olha, os mestres precisam avisar os alunos, todo mundo, que não se agarram capoeirista, porque normalmente o capoeirista usa navalha e é pior do que você botar um cachorro ou botar um ouriço. Tem gente que parece um porco espinho. O cachorro quer saber, não morde não. Ele fica de longe, ele pula para trás e sabe que eles não estão em perigo. Não se agarra. É um prejuízo legal fazer isso. Hoje não. Capoeira cresceu, está nas escolas, bacana. Mas de 1850 para cá, com a imigração dos portugueses, que a capoeira chega para, que a navalha chega para os capoeiristas, é uma coisa que eu falei para ele, como eu fazer 88 anos, dia 25 de dezembro. Eu falei: olha, Levi, você veio aqui para a Bahia falar em da capoeira. Eu falei: tem senhor, me fala com garantia. E só me mostra algum documento de uma autoridade dizendo que ele era luta naquela época. Só o Código Penal de 11 de outubro de 1690 diz: fazer nas ruas e praças exercício de agilidade, conhecido pela denominação de capoeira. Aí sim, que dava de 2 a 6 meses. Ali é a certidão de nascimento, porque seu filho nasceu, tem 30 anos, você não registrou em cartório, ele não existe. Ele existe para você, para os seus familiares e para os seus vizinhos. Existe de fato, mas de direito ele não tem CPF e identidade. E a capoeira estava assim. Só uma autoridade do governo foi dizer o que era em documento. Então é 11 de outubro de 1990. Se eu luta naquela época e ninguém fala nada, precisava fazer uma música, fazer uma homenagem ao mestre Pedro, eu acho. Imagina. Então essas duas coisas, esses dois exemplos aí do Zumbi, do Gangazumba e dos outros lutadores do ringue, representantes da capoeira que nós temos que aplaudir todos os dias, mas o mestre Pedro está lá no Rio de Janeiro, está vivinho da Silva, como se falava antigamente. Eu queria entender determinadas coisas. Vou fazer perguntas aqui, não tem perguntas, que a maioria não vamos. 22 lutas com capoeira, valia cabeçada, aquilo vale tudo. Nunca foi lembrado. O mestre Hulk ganhou uma luta, fizeram música, bateram palma, eu também bati palma, representante da capoeira, tem que falar, praticante de jiu-jitsu. E ele lutou no ringue, foi muito importante. É mais ou menos como se você tivesse que subir um prédio de 20 andares e não contasse os 3 primeiros degraus. Você chegar lá, você tem que passar pelos primeiros. E essa capoeira de hoje é resultado de tudo que foi feito lá atrás. Da insistência, de reivindicar direitos, de se expressar. Mas Gangazumba ficou 48 anos e não é feriado na data que ele morreu e ninguém fala disso. Então quem teve mais competência? Quem ficou quase meio século ou quem ficou 17 anos?
Entendeu? Então, não se fala, mas deveriam falar. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Que quando o Zumbi assumiu, ele já estava há um tempo. Eu nunca ouvi falar que um general comandasse uma guerra quase meio século sem perder. Duvido. Não fica nem 15 anos, não há condições. E o Gangazumba ficou. Precisa se lembrar e considerar o trabalho dele. Embora ele tenha feito um trato, né, com o governador, mas estava cansado de guerra. Ele devia ter uns 65, 70. Estava cansado de ver perdas, não aguentava mais, queria paz. Por isso que ele negociou. Mas foi importante. Mais de 300 anos para falar aqui, de coisa de relevância para a gente. O mestre burguês conhece muito o Zé Pedro. Cadê o mestre burguês? O Zé Pedro é um mestre de capoeira lá no Rio de Janeiro, que tinha uma roda em bom sucesso nos anos 70. Essa roda de capoeira é uma das rodas da capoeira no Rio de Janeiro. Então ele fez o Código Penal. O Deodoro não tinha nada, aceitou aquilo. Aí 11 de outubro de 1890. Passou um tempo, Deodoro estava desmoralizado, saiu do governo em 1891, entra o sobrinho dele, que é o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto pegou a capoeira no Código Penal, quem for preso, então tem que cumprir o Código Penal aqui, né? Aí ele saiu no ano seguinte, entra o terceiro presidente republicano, que é o Prudente de Moraes. Ele pergunta por que tem aquele monte de gente presa em Fernando de Noronha, gente pagando comida, alimentação, tendo gasto com eles. Ah, por causa de capoeira. Ele foi olhar o Código Penal. Pô, o cara falou, quando que eles foram presos? Ah, foram presos no início do ano. Aí ele olhou, 11 de outubro, ó, solta todo mundo, mandou soltar. Então precisamos lembrar do Prudente Moraes, que mandou soltar os capoeiristas, e do Rui Barbosa, que se negou a abrir processo contra eles. E lembrar que Floriano Peixoto, presidente da República, tinha um filho chamado Zeca Floriano, José Carlos Floriano, um dos maiores capoeiristas no Rio de Janeiro. Se fala Manduca da Praia, melhor capoeira foi Manduca da Praia. Porque o Manduca da Praia saía nos jornais todos os dias, dava navalhada, dava paulada, era problemático, muito violento. Então, toda pessoa que tem problema com a justiça, sai no jornal todo dia, a polícia procurando, ele fica famoso. Mas não é por aquela capoeira, não. Que o Zeca Floriano, José Carlos Floriano, filho do Marechal Floriano, filho do presidente do mestre Pedro, que ganhou 22 lutas no ringue, ninguém fala. Dei um exemplo aqui de Gangazumba, que comandou o Palmares 48 anos e ninguém fala. E estou dando um exemplo do Zeca Floriano, filho do Marechal Floriano, lutava no ringue com autorização. Não era bandido da capoeira, não. Não era procurado pela polícia, não. A gente precisa falar. Eu não tenho tempo para falar aqui. Eu preciso falar aqui mais ou menos 15 dias. Já relevância da capoeira. Por que a gente luta na capoeira há mais de 50 anos? Como é que eu não vou procurar entender essa tática, o que é que aconteceu no passado? Vou ficar falando de Malta, Guaiamuns e Nadu. Mas teve as pré-maltas, as maltas antecederam essas. Eu tenho que voltar na história. Ah, o mestre Pime Pastinha, Capanguá, Angola, região. Só é importante, mas isso não começou ali. Pelo amor de Deus, tem anos de luta para a capoeira chegar onde chegou. Por que eu estou envolvido na capoeira há tantos anos, sem entender o que eu estou fazendo e por que, de onde veio, como chegou, continuou. Ele falando de cabeçada. Eu perguntei a maioria dos mestres mais velhos, qual a saída com a cabeçada de costa? O cara está jogando aqui, de repente ele roda aqui, quando a pessoa roda aqui, ele pensa que vai sair um golpe com o pé, com a perna aqui. Ele vem aqui, ele que já está um pouco para frente, chegando, já está preocupado para baixar. Ó, sair para aqui. A cabeçada vem nessa linha aqui. Tipo assim, aqui está a linha do trem. O trem vem aqui, eu tenho que, ó, sair dessa linha aqui. Então, se ela vem nessa direção aqui, ó, eu tenho que sair. Isso não é de rotação, é um passo você dá. Aí eu vou aproveitar, vou bater. Eu tenho que sair baixinho, porque tem gente que dá uma cabeçada assim, ó. Dá uma cabeçada, a pessoa solta daqui para lá, ele bate aqui. Eu vou bater aqui, ó. Isso é de ser na capoeira. Mas para essa saída de cabeçada, os mestres que faleceram, todos eles falaram, Levi, essa cabeçada a gente fazia assim, abaixada.
o outro saía para cá, fazia qualquer coisa, mas saía a cabeça. Olha aqui, sair para cá e bater, não tem na capa regional, não tem na capa não. Então eu montei uma série de coisas que não vale a pena, de saídas,